Com apenas 8 anos, você numerava ovos para prever o dia da eclosão. Então, o que passava na sua cabeça nessa época? Sempre tive essa veia de organização. Nisso, eu tive que trabalhar de mototáxi. Eu tive que pagar a moto que eu comprei para trabalhar e ainda pagar o curso. Não tinha dinheiro, não tinha computador e eu pegava a linguagem de programação e fazia tudo no caderno. Eu percebi que no Brasil não tinha uma empresa especialista em organização de eventos científicos. Por que não abrir uma empresa com esse fim? Olá pessoal, eu me chamo Rebeca e hoje eu tô aqui com Alisson Veiga, que é diretor da Realize Eventos Científicos e editora. Hoje é o primeiro episódio da série Trajetória de Crescimento. A gente vai bater um papo para entender como tudo começou. Olá, Rebeca. É um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo, contando minhas histórias e minha trajetória de crescimento e de caminho de vida. Muito bom, vamos lá. Alisson, antes de existir a empresa, a universidade ou o parque tecnológico, existia um menino no sítio, né? E dizem que com apenas 8 anos você numerava ovos para prever o dia da eclosão. Então, o que passava na sua cabeça nessa época? Então, Rebeca, eu morava num sítio, não morava na cidade. E lá no sítio, eu acho que eu sempre tive essa veia de organização, de empreendedorismo, de pesquisa, de entender. Então, desde jovem, eu sempre me mexi, criei vários animais. E nisso, eu percebi que eu precisava fazer um levantamento dos pintinhos que nasciam mais. Eu tive a ideia de numerar. Todo ovo que a galinha colocava, eu enumerava. E botava a data num caderninho e ia acompanhando. Quando a galinha ia chocar os ovos, eu fazia o levantamento dos ovos que nasciam e os que não nasciam. Para que na próxima postura eu só escolhesse os ovos que nasciam mais. Então, desde cedo aí já nasceu essa veia de organização e de controle de tudo. Aí nisso eu tive uma produção aí de pintinho bem expressiva, viu? Já desde cedo. Muito bom. Mas não acabaram os animais por aí, né? Depois vieram os bodes, um casal de bodes que você ganhou e o gado também. Fiquei sabendo que você, quando vendeu o casal de bodes, não pegou o dinheiro pra você. Você decidiu reinvestir. Então, o que é que você pensava naquela época? As minhas criações não eram só para criar animal. Eu já criava com o intuito, eu já tinha uma visão do que eu ia fazer. Então, comecei a criar pintinhos. De pintinhos eu ganhei um casal de bode do meu avô, que desse casal de bode eu comecei a criar eles. E eu visualizei, eu disse, eu tenho um casal de bodes, o que é que eu vou fazer? Eu vou crescer, eu quero mais. Criei, quando ele engordou, troquei num bezerro. E desse bezerro se virou 2 bezerros, depois 3 bezerros e boi. Comecei a criar boi lá no sítio. Tudo, claro, muito simples, né? Tudo no sítio, muito caseiro, mas foi crescendo, eu fui crescendo nisso e visualizando que o caminho era esse. Então, desde cedo eu já tive essa veia aí de negócio, isso, de empreendedorismo. E aí depois você decidiu fazer um curso de tecnologia da informação, né? Fez essa transição do sítio para tecnologia. Eu soube que para pagar o curso você trabalhava o dia inteiro como mototáxi. Como era essa rotina? Então, mesmo que eu criei pinto, criei bode, criei boi, fui conhecido lá no sítio como Alisson, que todo mundo conhecia pelo nome do pai, né? Alisson, filho de Eloy, que era o menino dos boi que tinha lá no sítio. Eu ainda tinha uma vida muito humilde, enfim. Meu pai era motorista de ônibus, não tinha condição de financiar muitos itens pra gente, escola, enfim, e cursos. E numa oportunidade eu vi que eu teria que transicionar, quando eu vim morar na cidade, de uma área que estava com tendência no Brasil. Então eu decidi, juntamente com Carol, minha esposa, né, de fazer um curso técnico de informática, que foi aí que deu o salto na minha vida, né? Eu vim ali do sítio, vim daquela vida mais humilde e passei para a tecnologia. Era um curso numa escola privada, um curso técnico, e era um valor elevado, meu pai não podia pagar, e eu decidi que eu ia trabalhar para pagar meu curso.
né? Nisso, eu tive que trabalhar de mototáxi. Trabalhei ainda um bom tempo, porque eu tive que pagar a moto que eu comprei para trabalhar e ainda pagar o curso. Então, eu passei assim muitos anos. O interessante, Rebeca, é que nesse tempo que eu fazia o curso, o que é que existia? O que é que acontecia? Não tinha dinheiro, não tinha computador, não tinha nada. E eu chegava mais cedo no curso para estudar, saía mais tarde, né, que depois eu fui também ser monitor e fui ser estagiário dentro do curso, e eu pegava a linguagem de programação e fazia tudo no caderno. Todo mundo lá do curso saía lá para casa com seu computador, com seu equipamento. Eu não, eu ia lá, escrevia os comandos, os códigos, tudo num caderno para chegar mais cedo no outro dia, incluir ali dentro do computador e ver se dava certo. Então foi um período bem difícil, né? Eu trabalhava muito, do trabalho já saía para o curso, era bem cansativo, mas assim, eu consegui destacar, né, ali dentro do curso com essa habilidade e com essa vontade, né? Na verdade, eu sempre tive uma vontade muito grande em tudo que eu faço. E que fiz. Quando eu era mototáxi, que eu fazia isso para pagar o curso, eu tratava todo mundo da melhor forma possível. Sim. As pessoas queriam andar comigo. Sempre sendo o melhor naquilo que estava fazendo. Isso, né? Eu sempre procurei fazer isso. Muito admirável. E você estava vendo que ali era uma plantação, era só uma fase para tudo melhorar, né? Então você e Karenine, que é a sua esposa, foram estagiários no curso. Só que mesmo com esse estágio, você ainda ficava até tarde organizando as redes, fazendo manutenção. Por quê você fazia isso? Na verdade, eu vi que ali, naquele curso, era uma oportunidade de vida. Eu tinha uma oportunidade e eu não podia largar. E muitos participantes lá do curso não tinham interesse, então eu disse, eu vou agarrar. O que é que a gente fazia? A gente ficava depois do curso, acabava as aulas, a gente ficava depois para estar estudando. E a gente estudava todas as áreas da informática. Era de programação, design, organização de computadores. Eu também estava ali perto dos coordenadores e professores, né? Que então eles perceberam essa nossa vontade, né? E eu vou dizer essa nossa vontade, que era eu e Karenine, né? Hoje minha esposa, antigamente era só minha namorada. Então perceberam que a gente tinha um diferencial, né? Vontade, né? Muito grande de fazer acontecer. A gente foi contratado como estagiário nesse curso. Primeiro a gente foi contratado no curso específico onde a gente fazia. Depois a gente foi contratado para a escola para ser estagiário dentro da escola. E a gente ainda fez uma carreira lá dentro. Karenine muito como professora e eu como técnico em manutenção, em programação, que inclusive a gente nessa mesma escola, que é uma escola privada aqui de Campina Grande, bem conhecida, a gente teve uma primeira eleição digital na escola, que foi um programa que eu fiz. Fiquei muito satisfeito, foi TV, foi programa, fiquei muito satisfeito. Então foi uma das minhas conquistas aí na área de informática. E como você disse, a sua esposa também foi estagiária nesse período, né? Vocês construindo tudo juntos desde o começo. E como foi aí essa construção juntamente com ela, desde a época de namorados até casarem? É difícil, né? Desafiador, mas conta como é que foi. Então, a gente tem uma história longa, né? Eu e Karenine, a gente hoje já tem 30 anos entre namoro, casamento. A gente começou muito cedo, muito novo. E a gente sempre foi trilhando junto nossa história, né? Desde ali do sítio, onde a gente criou boi, e dos bois a gente comprou nossa casa, né? O curso que a gente fez junto de informática. Depois que a gente acabou o curso, a gente tomou alguns caminhos distintos, né? Ela foi fazer geografia, passou no curso de geografia. Eu segui para a universidade para ser funcionário da Universidade Estadual da Paraíba, primeiro como contratado para um projeto, depois como funcionário. Fui fazer administração, né? E depois a gente se encontra num projeto que é a Realize, né? Que a gente está até hoje. Incrível demais. E aí, então, depois do estágio, você entrou na Universidade Estadual da Paraíba. E aí começou uma fase mais estratégica, né? Da sua história, da sua formação. O que é que mudou no momento que você entrou na Universidade Estadual?
Então, a gente acabou o curso, fez o estágio na escola, fui convidado para participar de um projeto na universidade, né, na área de informática. E quando eu cheguei na universidade, como sempre, visualizei uma oportunidade para a minha carreira lá nessa instituição. Diante disso, o que foi que eu fui fazer? A diferença. Eu fui fazer o que a maioria dos funcionários não fazia. Fui organizar programa, fui fazer processo, fui desenhar uma nova linha de trabalho. E os coordenadores, professores, reitor, eu sempre trabalhei na pós-graduação lá, viram que ali tinha uma chance, né? Você era um cara engajado, né? Motivado. Isso, uma pessoa motivada, e me trouxeram para isso. Quando viram que eu tinha esse perfil, já me contrataram de cara. Então eu passei para uma coordenação de especialização de pós-graduação, depois eu passei para uma coordenação de pessoal de nível superior dentro da instituição, depois eu era responsável por um programa específico que é da CAPES, né, que é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Eu que coordenava as bolsas, claro, junto com o professor coordenador ali, eu era um técnico. Mas então, ali na pós-graduação, eu fui criando um laço, não só com os professores aqui da instituição, mas do Brasil como um todo. Porque nessa época, para minha sorte também, a universidade estava crescendo na área de pós-graduação. E a gente tinha muito intercâmbios, né, da Universidade da Bahia, Universidade de São Paulo, enfim, várias universidades. E eu tinha um contato e também assessorava os gestores dessas instituições que estavam implementando a pós-graduação aqui, né, interno. Daí eu já comecei a criar um laço de contatos no Brasil todo com os professores. Então essa minha saída que vem ali do curso de informática para o EPB foi quando começou a tudo se transformar e eu visualizar um crescimento profissional para a minha vida como um todo. Muito bom. Você mencionou a CAPES, né? Em determinado momento da sua trajetória, você foi até Brasília para se capacitar, né? Aprender a preencher o Coleta CAPES das pós-graduações, e isso não é algo simples, né? A gente sabe. Como foi essa responsabilidade para você de aprender a preencher esse Coleta CAPES? Então, eu sempre tive, Rebeca, um facilitador que foi a minha expertise ali na informática, não é? Sim. Apesar de eu ter vindo ali do sítio, de uma coisa muito simples, eu consegui abarcar esse mundo da informática muito, muito rápido e com a facilidade. Com essa minha expertise, todo o processo com a CAPES era informatizado, eu consegui estudar e conhecer muito rápido. A universidade, a partir disso, me colocou para fazer alguns treinamentos em Brasília para ser a pessoa representante na instituição que ia preencher todos os coletas CAPES aqui internamente, né, na UEPB. Que o Coleta CAPES ela é uma comunicação entre a pós-graduação e a CAPES para avaliação dos cursos de pós-graduação. E nisso eu virei o expert no Coleta CAPES. Preenchi vários Coleta CAPES de vários programas ali junto aos professores, assessorando, preenchendo, junto aos professores da pós-graduação. E eu fiz isso com muita maestria, com muito zelo, e os programas de pós-graduação sempre era bem avaliado por esse meu cuidado e seguir realmente o que a CAPES queria, o que o MEC exigia ali para a pós-graduação. Você saiu da UEPB para empreender. Tem a Realize, que além de fazer eventos acadêmicos, é também uma editora, né? Um registro nos principais órgãos credenciados. Mas você precisou retornar aí para a universidade por um período para preencher o Coleta CAPES. E aí, o que é que esse momento representou? Então, Rebeca, o que existiu? Submeti um projeto, era funcionário da UEPB, submeti um projeto à Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, que era o quê? Era um projeto de uma empresa de base tecnológica. Por quê? Eu percebi que no Brasil não tinha uma empresa especialista em organização de evento científico, que era uma
das funções que eu tinha na universidade. E para isso, como técnico da instituição, organizando tudo da instituição, além das atividades que eu desempenhava lá dentro, era muito trabalhoso, era muita coisa. Nós que éramos técnicos, a gente ficava sobrecarregado no período desses eventos. Então eu disse, no Brasil, fiz uma pesquisa, não tinha empresa específica nessa área. Eu disse, por que não abrir uma empresa com esse fim? Então, submeti um projeto num parque tecnológico e esse projeto foi aprovado. Né? Em sendo aprovado, aí sim, aí começa a existir o projeto da Realize Eventos Científicos e editora, não é? Mas antes disso, para eu abrir a Realize, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, né? Porque para você ver, o projeto foi aprovado, eu tive que sair da universidade para abrir o meu negócio e eu não tinha recurso nenhum, Eu estava recém-casado, casado há 2 anos, ainda estava me estabilizando. Minha esposa estava grávida, né? Isso, estava grávida, né? Que, inclusive, Davi, que é meu filho, meu primeiro filho, tem a mesma idade da Realize, né? Só alguns meses ali de diferença. Então, eu estava numa situação muito complicada, porque nesse período que ela estava grávida, ela ficou doente, muito doente, ficou morando no hospital. Precisava de você, né? Foi um período instável. Isso precisava de mim e assim, eu estava sem dinheiro, porque eu tinha saído da universidade para abrir uma empresa e eu nem tinha recurso para abrir. Para abrir a empresa, para iniciar. Claro que o Parque Tecnológico me deu um apoio muito grande em termos de consultoria, de uma certa estrutura. Isso me ajudou demais para iniciar ali o projeto, né? Mas foi um período assim muito difícil, muito difícil. Enfim, hoje eu olho para trás assim e fico imaginando como é que eu consegui, como é que eu passei. Foi uma mistura de loucura e coragem, né? Isso. Mas enfim, deu certo. Nesse momento que você estava vivendo talvez o período mais difícil, né, da sua vida, a esposa grávida, as dificuldades financeiras, noites em claro no hospital, o dia inteiro no parque tecnológico, como é que você conseguiu atravessar isso? Muita determinação, né? Eu sempre fui muito persistente, né? Persistente em tudo que eu fiz. Isso aí também vem uma memória aí desde quando eu era pequeno, que eu vinha ali do sítio, com muita vontade de crescer, de melhorar a minha família também como um todo. Sempre tive um sonho. Eu sempre fui, eu digo, uma criança velha. Quando eu tinha 15 anos, eu me imaginava como é que eu queria chegar a 30 anos, né? Então, isso tudo eu ia planejando. Aí, diante disso, eu consegui passar essas barreiras, né? Foram muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades mesmo. Eu trabalhava 12, 13 horas por dia. Chegava às 5 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. Muitas vezes não almoçava. Uma coisa muito interessante quando eu comecei, não é, que a gente abriu a Realize, formalizou a Realize, alguns professores me chamavam para reunião e queria conhecer meu escritório. Alisson, vamos fazer uma reunião lá no seu escritório. Meu escritório só tinha um computador e uma impressora. Eu dizia, meu Deus, se o professor chegar aqui, como é que eu vou receber um computador e uma impressora? Eu dizia, professor, vamos se reunir lá no shopping, vamos tomar um café, que fica mais perto. Enfim, assim eu fui driblando nessas questões e fui ganhando também maior credibilidade no mercado como um todo. Mas foi um período bem difícil. Esse mesmo cenário, no meio desse caos, né? Quando a empresa de fato formalizou, vocês já tinham clientes, né? E como é que isso aconteceu? Então, dessa minha vivência dentro da universidade, não é? Eu fiz muitas amizades, os professores, coordenadores, reitores, coordenadores de pós-graduação acreditavam muito no meu trabalho, né? Já me conheciam. Quando chegava na UEPB, procura Alisson, que Alisson resolve, eu resolvia mesmo. Então, quando eu formalizei a empresa, eu fechei meu primeiro contrato na mesma semana, não é? Então, isso deu um fôlego. Para continuar. Para continuar e para seguir, não é? Eu me capitalizei para que eu conseguisse iniciar e correr com a proposta da empresa como um todo, né? Mas o diferencial muito grande foi esse contato, esse bom relacionamento que eu sempre tive na academia, na vida. Foi um diferencial muito grande para que desse certo, né? A Realize.
E aí você pode contar um pouquinho pra gente como é que vem sendo, assim, de forma resumida, como é que vem sendo a trajetória da Realize desde o momento que ela abriu até esse ano que ela vai completar a maioridade, né? 18 anos de Realize. Como é que vem sendo esses anos? Então, a gente, quando abre uma empresa, a gente abre um sonho, a gente abre numa visão muito macro, mas na trajetória a gente tem muitos espinhos e muitos desafios, né? E quando a gente até pensa que tá tudo homogêneo, que tudo vai ocorrer bem, que nada vai dar mais errado, mas ali vem um desafio para o empreendedor que não era daquele jeito, vai dar errado, você tem que dar um passo atrás. E a gente vem num crescimento expressivo, Rebeca, como empresa. No início a gente tinha ali um trabalho meio que individual, era eu e Karenine. Karenine, depois que teve Davi, que ele tem alguns meses, ela já começou a trabalhar comigo, não é, na Realize, que ela também participou ali na formulação Sim. do projeto. Na verdade, nós somos sócios hoje, né, da Realize, na verdade sempre fomos sócio. Então, a gente veio crescendo nessa construção, não é? Sempre com a base tecnológica e sempre enfrentando os desafios de novos projetos, de novos alcances, ano após ano. No começo ali era tudo muito manual, era eu e ela, a gente fazia site, como a gente tem a expertise de técnico de informática, que ela fez o curso comigo também, a gente que fazia o site, a gente que imprimia certificado, a gente que fazia as publicações, porque a Realize, quando foi criada, ela já era editora, então a gente que fazia as publicações ali em CD, imprimia os CDs, a gente que organizava no dia do evento toda a estrutura. Então, a gente, todo mundo que olhava a Realize dizia: gente, vocês têm quanto na equipe? Quantas pessoas na equipe? Aí eu dizia: no dia do evento tem vários, mas antes era eu e Karenine só que fazia, que fazia os eventos. A gente fazia bastante eventos, bastante. E eu sempre dizia e conversava com ela quando chegava em casa, eu dizia: Karenine, em cada departamento e universidade que a gente for organizar um evento, eles não organizam só. Eles vão organizar com a gente. Porque eu tinha a vivência dentro da universidade. Eu fazia aquilo ali. Era, né? Sabia a dificuldade que era. E pra desse jeito foi. Organizadora. Isso. E desse jeito foi. Então, a gente vem crescendo desde então. Começamos em Campina Grande, aqui na Paraíba. Foi o início de tudo. A gente só fazia eventos localmente. Eu também tive a sorte muito grande de estar numa cidade, de um polo de várias universidades, uma cidade universitária, que eu tinha uma demanda alta de eventos, de várias instituições e vários cursos, né? Então, a gente foi crescendo, fazendo os eventos local. Depois de evento local, a gente foi fazendo eventos no estado, né? Só internamente aqui no estado. Até então, nasceu a ideia de fazer alguns projetos próprio da Realize. Eu visualizei no campo dos eventos e das áreas, os eventos que às vezes existiam, mas não era bem atendido e que a gente poderia atender muito bem. Então a gente criou alguns projetos nossos. Fizemos algumas edições internas, acho que a gente tinha uns 5 ou 6 eventos próprios, e eu tive a visão de vamos apostar em fazer um evento fora. Fiz uma análise da logística, fiz uma análise do que a gente fazia como contratação, como espaço, e com o uso da tecnologia vi que a gente poderia fazer em qualquer lugar do Brasil. E a gente fez nosso primeiro evento fora de Campina Grande, em Natal, no Rio Grande do Norte. Não é? Um evento que já era sucesso aqui em Campina, na Paraíba, a gente seguiu para o Rio Grande do Norte. A terceira edição do evento foi simplesmente um sucesso. O evento, 7.000 pessoas, lotou o centro de convenções. Eu lembro que nessa época a gente não tinha experiência de centro de convenções, de estrutura, a gente tudo meio que perdido. Sim. Mas aí, Rebeca, eu já tinha uma certa equipe, não era só mais eu e Karenine. Acho que a gente já tinha umas 5, 6 pessoas na equipe como um todo, né? Entre a área de TI, entre atendimento. Então a gente foi para o Rio Grande do Norte. Fiz meu primeiro projeto. Vi as dificuldades, vi que era possível, acabou. Eu disse, pronto, daí a gente consegue seguir e consegue estar no Brasil todo. Alisson, agora a gente vai para um momento mais provocativo. Nós vamos fazer um quiz
com você. A gente vai fazer perguntas. Cuidado, Rebeca, cuidado nessas perguntas. O que você pensar, você vai responder sem pensar muito, na verdade. O que vier na mente, você já fala. Vamos lá? Vamos lá, combinado. Tá preparado? Sim, sempre. Então vamos lá. Quando você olha pra trás, né, lá no começo da sua trajetória, o que é que te fez continuar, mesmo quando tudo era incerto, quando o cenário não era viável? Rebeca, foi acreditar mesmo, né? Acreditar que eu tinha um sonho, que eu tinha uma construção. Quando eu olhava para trás, muita gente tinha ficado, muita gente tinha desistido. E eu pensava, se eu desistir agora, se eu parar agora, se eu até parar para pensar, eu vou perder meu sonho, eu vou deixar de acreditar naquilo que eu mais quero. Então, a palavra é acreditar mesmo e seguir. Muito bom. Teve momentos em que você precisou fazer mais do que o esperado, até trabalhar de graça, isso é verdade? É verdade. Trabalhei muito de graça. Karenine até reclamava muito. Chegava em casa e ela dizia: Alisson, você trabalha muito, você tá trabalhando muito de graça. Mas ali é onde que eu fazia isso, na verdade, sem nenhuma intenção, mas onde eu criei muitos laços, não é? E onde eu consegui também ganhar muita experiência com essa vertente de trabalhar muito, trabalhar mais, ajudar algumas pessoas fora do horário. Tanto eu fazia isso pela comissão na universidade, pelos professores, como também eu fazia pelos alunos de pós-graduação que estavam se inscrevendo. Enfim, trabalhei muito de graça, mas foi gratificante. Falar de coisas, de tópico sensível agora. Como era a sua relação com o dinheiro no começo da empresa? Então, eu sempre fui uma pessoa muito econômica. Eu sempre tive muito cuidado, nunca misturava dinheiro da empresa com dinheiro pessoal, sempre fui muito organizado e eu sempre pensava que eu tinha que ter uma base econômica, financeira, para que eu pudesse seguir e no tempo de difíceis, né, de escassez, eu tivesse ali uma base fixa. Então, sempre tive uma vida muito simples, sem luxo, sem muito gastos, tudo ali pé no chão. Sim, muito bom. Em 17 anos de empresa, o que mais mudou na sua vida? E também o que é que nunca mudou? Então, eu vou responder pelo fim. O que nunca mudou? Eu sempre fui uma pessoa muito simples, eu tenho uma vida simples, sempre gostei das pessoas, sempre gostei de viver uma vida pacata. Não é? Mas assim, mudou muito, né? Quando eu olho para trás e vejo ali onde eu morava, ver a minha vida anterior, que vinha ali do sítio, muito humilde. Hoje eu podendo ter uma estrutura maior, uma estabilidade financeira, isso assim, é uma modificação muito grande para minha estrutura familiar e minha vida como um todo. Você teve exemplos, inclusive no Parque Tecnológico, né? Lá no começo de tudo, de empresas que começaram errado. E aí, o que é que você aprendeu observando isso? Então, Rebeca, o que é que eu percebi? Quando eu participei do edital, tinha mais 10 empresas que estavam ali comigo, que foi aprovado. E a gente começou junto no mesmo projeto, no mesmo edital. E eu fui perceber como as empresas caminhavam, tava seguindo. Algumas começou com uma estrutura muito grande, montou um escritório, montou salas luxuosas, com um custo inicial ali elevadíssimo. Do que das 10 empresas que seguiram ali comigo, eu acredito que 2, era eu e mais outras, ou 3, que conseguiram vencer, né, a barreira ali dos 2 anos e meio, que é a média de morte das empresas no Brasil, inclusive a Realize. Mas foi no fato que eu sabia que eu não poderia dar o passo, eu não poderia começar com despesa, com um gasto muito alto, dado que eu estava no início ali da empresa. E deu certo, né? Em algum ponto você percebeu que arrogância e soberba atrapalham mais do que ajudam? Total. Eu sempre fui uma pessoa disponível. Sim. Eu sempre me coloquei à disposição das pessoas, dos clientes, e percebi que o cliente era a chave mais importante que eu tinha ali. Então eu não tinha horário. Não tinha horário para atender. Sempre fiquei disponível para esse atendimento. Até que esse meu modo, né, esse meu jeito, né, e que eu tratei,
eu tive uma dificuldade para desvincular os clientes e do início, né, que continuaram comigo. Porque sempre todo mundo só queria, eu quero ser atendido por Alisson, eu quero ser atendido por Alisson, né? E eu queria fazer essa desvinculação, mas que treinando minha equipe para ter o mesmo perfil de gentileza, de atendimento, sem soberba. Principais erros no início da sua jornada? Acho que um dos maiores erros foi trazer tudo para mim. Foi acreditar que só eu, como era uma área específica, só eu conseguia fazer o trabalho sozinho, né? Eu e Karenine. Mas uma tia minha, né, que na verdade é uma tia de coração, é a tia de Karenine, chegou para mim e disse: Alisson, você só cresce se você chamar as pessoas para trabalhar com você, se você conseguir delegar. Então foi a partir daí que eu percebi que eu tinha que ter equipe, eu tinha que ter pessoas que tivessem ali do meu lado e que eu confiasse que eles caminhassem com as atividades. Plano de negócio mal estruturado, mesmo com a assessoria do Parque Tecnológico, não é? A gente começa ali muito verde, apesar de vir uma questão desde ali de criança, né, de empreendedorismo, mas a gente começa muito verde, são muitas dúvidas, a gente vai ali no caminho de acerto e erros, o que é que a gente acerta, vamos seguir, o que é que a gente errou, não vamos fazer mais, mas sim, foram vários erros de gestão, de pessoal, de rota, não é? O que é que a gente ia criar como produto para que era uma coisa totalmente nova, porque quando você cria um produto que já existe no mercado, ele já está testado. O nosso não. Ele não estava testado, foi um produto novo, não existia, então as dificuldades foram imensas e a gente foi trilhando e foi no erro e acerto. Então isso foi uma dificuldade gigantesca e a gente teve muitos erros. E com isso perdeu muito dinheiro, também ganhou dinheiro, a gente acertou muito, né? Mas o importante é que eu acho, Rebeca, que a gente mais acertou do que errou, né? Inclusive que a gente vai aí tomar a maioridade como empresa, né? 18 anos. O que você diria hoje para quem tá começando e acha que crescer é rápido e fácil? Crescer dói, né? Crescer é difícil. Quanto mais você cresce, eu acho que como pessoa, como empresa, você tem novos desafios que não existiam. Mais demandas, processos a ser ajustado. Crescer não é só glamour, é constância em tudo que faz. Se você tivesse que resumir a sua trajetória em uma palavra, qual seria? Persistência, sem romantismo. Eu acho que são as palavras aí que definem toda a minha trajetória. Muito bom. Alisson, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. É uma história de persistência, uma história que você não romantizou, mas ao mesmo tempo não perdeu a motivação. Isso é muito bonito de ver, é muito admirável. Agradeço, Rebeca. Fico disponível para os próximos episódios. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio da série Trajetória de Crescimento. Fiquem ligados nos próximos episódios.